Olá, pessoal. Nesse episódio junino aqui, né, do nosso Alpha Pod, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura. Tem aqui o professor Flávio, maestro, professor Júnior, para a gente falar um pouquinho sobre cultura, sobre as manifestações culturais que a gente tem no Nordeste, no Brasil, aqui em Arapiraca, né, e a importância de resgatar tudo isso aqui para a vida das nossas crianças e para o nosso cotidiano, que muitas vezes acaba sendo um pouco esquecido. Professor Flávio? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, assim, falando sobre um pouquinho da cultura, né, eu trabalho com crianças a partir de 2 anos de idade e musicalizando elas para quando for uma faixa etária um pouco mais adiante, poder trabalhar de forma, sei lá, junina, que nesse momento está fazendo agora, bandas fanfarras, que é o foco hoje do Colégio Alfa também, e entre outras coisas culturais. Professor Júnior? No Colégio Alfa, né, a gente tem uma relação muito importante com a cultura e também a gente tenta fazer um resgate, né, a partir, né, do clássico, utilizando também recursos mais atuais para que essa cultura, tanto junina quanto de qualquer expressão, ela não se perca. Muito bem. A gente sente, né, que a partir da globalização a gente acabou conhecendo muita coisa que não era comum para nós, enquanto a tecnologia ela não era tão presente na nossa vida. Hoje a gente vê, por exemplo, a gente com acesso à música estrangeira, a K-pop lá da Ásia, a músicas americanas, e as crianças elas acabam acabam conhecendo isso e muitas vezes deixando de conhecer a música popular nordestina, né? Então, para vocês, qual a importância da escola, o papel da escola nesse resgate cultural, né? Fique à vontade. A escola ela tem um importante papel nesse ponto de vista, né? Porque, se a gente notar, a gente acaba construindo também a cultura dos alunos. Né? Ao tempo que a gente vai mostrando situações, músicas, danças, expressões culturais que eles não têm acesso, justamente porque eles vivem presos numa bolha midiática, né? Que muitas vezes é a rede social. E eles só acabam consumindo aquilo que a rede social mostra para eles, né? E o que muitas vezes não é o que a gente trata como o cultural, aquilo que deveria ser preservado, né? A rede social ela acaba trazendo expressões mais atuais, muitas vezes que não são nem tão adequadas à idade deles, e isso vai fazendo com que uma espécie de lavagem cerebral, né? Eles vão muitas vezes até condensando apenas aqueles estilos e talvez renegando os demais. E quanto escola, no meu caso, quanto professor de educação física, né, a gente tenta, através de músicas e danças, também contribuir para a formação cultural desse aluno, né, para que ele tenha um repertório maior e, a partir desse repertório maior, ele decida, né, do que ele gosta, do que ele não gosta, mas sempre tratando daquele clássico como uma herança e como que a gente passando essa bola para eles, para que eles tenham o dever de continuar perpetuando essa cultura. Assim, é que eu penso em relação à cultura, quando eu ouço a palavra hoje em dia, é uma incógnita, sabe? Porque muita gente acha que, sei lá, tocar rock no São João é cultura. Bom, eu vejo diferente. Eu acho que cada coisa no seu lugar. E eu falo isso não é por desprezo, não, que eu adoro rock. Eu acho assim, eu sou músico mais completo que na época sou eu curto de tudo. Desde daquela cirandinha lá, né? Até Pastor de Guerreiro, que trabalha com os idosos há muitos anos sobre esse tipo de cultura. Mas eu vejo que cada um quer puxar um pouco para o seu lado, mas no momento errado. Eu vejo escolas aí que, não, vamos fazer 2 eventos agora. Um cultural, que tem no momento de São João, mas vamos botar um pouquinho de rock, para aqueles que curtem. Eu acho que não é bem por aí. Então a gente, pelo menos eu, lá no Colégio Alfa, tento resgatar aquilo que veio da minha família. De tradição e tradição, né? O meu pai escutava música de qualidade, meus avós, e eu tento passar isso para os meus alunos. Claro que não impondo para eles, mas sim, tentando mostrar a ele a beleza que tem. Tem aluno que hoje em dia quer aquela música Amigos para Sempre. Tem aluno que não sabe nem de onde veio, nem o que se trata, nem a história que tem por trás daquela música, como também Asa Branca. Porque todo mundo toca a mesma coisa, resgatando. Porque a geração vão crescendo as gerações e tem que saber, né, o que a gente tem para dar daqui quanto nordestino. E, às vezes, pessoas lá de fora, do Sul, né, às vezes, valorizam mais do que os próprios de dentro. E, ressaltando mais a escola, eu acho que, assim, penso que a escola é a fonte de tudo isso. E se começar dos pequenininhos, já introduzindo cultura, introduzindo músicas de qualidade, lá na frente pode ser que se desvie um pouquinho, né?
Mas eles vai ter aquela evidência no passado, sentiu aquela emoção toda e vai prevalecer. E eu acho que meus alunos hoje lá do Colégio Alfa, eles têm essa cultura assim dentro deles. Todos que passaram pela minha mão, acho que eles conseguiram absorver um pouco dessa cultura. Eu não participei desse projeto no ano passado lá do colégio, mas foi um projeto muito importante que eu achei emocionante em alguns pontos, que foi o projeto anual do F1. Minha cidade tem história, tem memória, né? Não é isso? Isso. Voltado à cultura da cidade. No desfile também foi resgatado pontos importantes da cultura de Arapiraca, que é de onde vem o nome de Arapiraca, né? A árvore lá, o ramo que a arara visita. A questão esportiva da cidade, que, querendo ou não, é cultural. A feira, né? O planetário. Então, são coisas da cidade que as crianças elas acabam crescendo e talvez passando despercebido um pouco. Mas quando você resgata isso no desfile e no projeto anual, as expressões culturais de Alagoas, que o coco, as poesias, a própria quadrilha junina, né? Eu acho que isso acaba dando um significado bem maior para as crianças, para o que tem ao redor delas e para como elas crescem enxergando o mundo, né? Do porquê e se reconhecendo, talvez, um pouco mais de onde elas surgem e o porquê que elas estão nesse ponto, estão chegando a esse lugar que elas estão caminhando. É verdade. Assim, a cultura em si, eu acho que ela vai mais além do que a palavra, né? E eu cresci vendo o meu tio tocar, na época, clarinete, e eu cresci já sabendo que eu queria aquilo ali para a minha vida. Então, aos 12 anos, comecei a tocar clarinete, depois saxofone, e sempre voltado de pessoas com músicas de qualidade. Claro, volta e meia a gente tem que tocar o que não gosta, isso em todo lugar é assim. É do músico, né? Desfile mesmo. Lá no Colégio Alfa a gente teve aquela decisão de não tocar nada de duplo sentido, porque já está cheio de coisa assim por aí. Então, para que a gente fazer? Então, a gente fez aquela coisa mais voltada mesmo para o que a gente acha que é correto, né, e mostrar. E isso aí eu aprendi com os idosos, a associação, muito. Muita gente devia parar um pouco para pensar, vou falar com o idoso um pouquinho, que ele vai trazer tanto a cultura esportiva do passado, quando jogava pelada aqui. É uma escola, né? Uma escola, como também o folclore do guerreiro, né, como surgiu, né? Entendeu? A Praça Marques antigamente é aqui mesmo, era o foco de cultura. Um pouco a gente sabe disso. Tem encontros aqui, tem um coretozinho aqui de frente à igrejinha, vocês sabiam disso, que tinha retretas. Hoje retreta, pergunta o menino o que é retreta. Eles não sabem. Meus alunos sabem. Talvez nem que seja na teoria, né? Mas você vai em Arapiraca hoje, você pergunta quem fez o Arapiraca? Quase ninguém sabe. Porque assim, fugiu da cultura. Antigamente não, você tem que saber quem fez o hino, em que momento se deu isso, quem era, né? E na parte cultural mesmo, acho que é bom ressaltar Nelson Palmeira, que foi, né, eu acho que Arapiraca, na parte musical, foi o que realmente alavancou essa questão da cultura musical, pelo menos, né? Que ele veio do Traipu, se estabeleceu aqui lá para os anos 40 e fez um Arapiraca, é o mais conhecido dele, fora outras obras também, Dobrados, Chorinhos. E é isso aí, tento resgatar isso para as crianças, que você falou, no futuro ela vai decidir o que ela quer. Se ela quer escutar, de repente, lá Pablo, ou qualquer coisa aí, vai dela. Mas eu acho que a cultura em si, quem está se instalando, né, com nossos alunos, é benéfica. A gente falando de Arapiraca, mas também tem, em Alagoas como um todo, Alagoas eu enxergo como um grande centro cultural. Júnior de Palmeira. Palmeira também é uma grande referência na cultura alagoana, né, Júnior? A gente tem escritores, a gente tem pessoas que se destacam nesse sentido. E Palmeira é um celeiro também, né, de escritores, músicos, atores que radialistas, né? Radialistas que acabaram contribuindo bastante com a cultura tanto regional, local, mas também se destacando em âmbito nacional. E muitas vezes não só é uma coisa que acontece aqui em Arapiraca, mas também acontece bastante em Palmeira. As crianças elas não crescem sabendo isso, né? Então, projetos como o do Colégio Alfa, né, que tentam resgatar a cultura da cidade, a cultura local, elas são bastante importantes, porque muitas vezes, se a gente não divulgar isso, se a gente não reproduzir isso, as crianças elas não vão conhecer, né?
Ou seja, muitas vezes a gente reclama, né, que, sei lá, o nosso filho, nosso sobrinho não conhece tal coisa, mas também a gente também nunca apresentou a ele. Então não tem como, Cobrar, né? como cobrar algo se você também não se propôs a realizar aquilo, né? Palmeiras é muito... ela também tem um déficit nesse ponto, né? A gente assume também, onde existe uma cultura muito grande, né? Indígena, Graciano Ramos, né? Até a novela da Globo já foi tema de Palmeiras dos Índios, né? A novela Roque Santeiro. Só que muitas pessoas não conhecem isso, né? Não só as crianças, inclusive os adultos que não tiveram a oportunidade de conhecer isso antes, né? Então, culturalmente, pode ser reconhecido, mas é um problema geral, não é só de Palmeiras, não é só de Arapiraca, é do Brasil, é do nosso contexto como um todo. A cultura, ela muitas vezes está sendo deixada de lado, né? E o novo, o atual, aquilo que muitas vezes está descontextualizado, acaba sendo o que é relevante, o que se propõe para o momento. E que isso pode ser uma manifestação cultural atual, né? Pode ser considerado mais para frente ser vista dessa forma, mas que eu não vejo problema nenhum também, desde que a gente saiba valorizar o que a gente tem hoje. Não é isso? Acho que o Maestro Flávio aqui, ele diz que é músico desde antes de eu nascer. Eu comecei música dia 23 de dezembro de 1994, com 12 anos de idade. E com 13 anos, clarinete, com 15 anos peguei o sax, e aí foi. Depois de meu tio, que já é falecido, que me ensinou. Em 2004 ele faleceu, e eu tive curiosidade de pegar outros instrumentos, né? E assim veio o trombone, né? O trompete, e assim... Hoje estou com 40 anos de idade e indo para o 28º ano aí de música. Você já caminhou por várias áreas da música e da cultura, portanto, né? Já, com certeza. E assim, eu me orgulho muito de Arapiraca, você tem uma ideia. Tenho até os resgates do Sanfoneiro de segunda-feira, eu passo a vez por lá. Eu observo quanto hoje em dia eles focam na cultura. No passado teve muita cultura, depois de aquele momento que parou, né? Você tem uma ideia. Depois que o nosso Palmeiras morreu, acabou-se tudo na música da Arapiraca. E meados ali de 2003, 2004, por aí começou novamente. E a gente vê que hoje em dia tem sim, é só procurar que tem pontos de cultura sim. O investimento é grande. O próprio Expressando-me, lá do Colégio Alfa, que é o nosso marco, né? Dessa cultura aí, que a gente vem mostrando talentos, encorajando os alunos a se apresentarem, perdendo a timidez, porque a maioria tem aquele dom, mas tem aquele receio de se apresentar. Então o Expressando-me, ele veio para isso. E seria bom que todo mundo aí, em vários outros lugares, fizesse algo semelhante. Não é uma coisa só nossa. A gente mostrou para a comunidade em si, né? Também pessoas de fora que visitam, que é assim que funciona. E pode falar. É uma oportunidade, né, Flávio, que a gente tem que, por exemplo, aqui no dias 21 e 22 de junho, a gente vai ter o Arraia Alfa, inclusive estão convidados. A gente tem um resgate da cultura junina, né? Nas danças, nas quadrilhas, nas comidas típicas. A gente vinha nos anos anteriores realizando as carroceatas também, que é um resgate cultural extremamente válido e importante para a gente aqui no Nordeste. Mas em outros momentos a gente tem resgates culturais de outros âmbitos também, não só os juninos, né? Como o Flávio falou, Expressando-me é um lugar excelente para os alunos manifestarem suas expressões culturais que não necessariamente precisam ser nordestinas. É verdade. Assim, como o foco agora é São João, coisa junina, a gente está falando um pouco mais sobre isso. Mas a todo momento do ano, a gente tem vários tipos de eventos, né? Eu utilizo o rock em algumas apresentações. Já cheguei a utilizar a salsa, não no Alfa, mas em outros lugares na associação, com tecladista, para poder também ver outras culturas, né? Aquela música latina, muito rica também. Só que assim, a gente tem que ir por degraus, né? E eu estou começando lá com os degrauzinhos para a nossa cultura, focado no nosso Nordeste, para ir sim, né? E para ir mais adiante. Eu acredito que a gente tem que aprender do pequeno para o grande, né? A gente tem que conhecer primeiro o que a gente tem aqui. Agora, sim, uma pergunta, né, que faz parte do nosso assunto aqui. O que é que vocês acham que deveria haver para a cidade crescer mais em relação à cultura, né? A gente faz nossa parte enquanto escola, mas a gente não pode abraçar a cidade toda, né? Teria que ser, de repente, um gestor ou alguém assim também para investir um pouco mais. Qual seria o caminho?
Eu tenho visto que nesses últimos anos isso tem sido um pouco mais aparente, né? Como você próprio citou aqui nas segundas-feiras, o mestre Afriz Acácio, né, que começou com aquela manifestação cultural, acabou Vingando, digamos vingando, assim. Né? e hoje o nome dele permanece ali. E vai permanecer. E vai permanecer. E é uma pessoa importante na cidade, que não deve ser esquecido, né, na questão cultural. Mas investimento, como você falou, a gente tem a Cana Fístula, o bairro da Cana Fístula, como um grande centro cultural aqui no Anapiraca. Tem a associação, né? Tem as chaladeiras de fumo, tem guerreiro, tem bastante coisa que antes não era tão enxergado e hoje acaba sendo um pouco mais enxergado pela comunidade. E eu acho que tem que ser prioridade, né? Do governo, do governo municipal, no caso, para fazer com que a cidade tenha essas culturas um pouco mais bem difundidas. O coco de roda arapiraquense também Sim, é bastante... Está sempre evidência, né? A Vila Fernandes, se não me engano, é um dos celeiros do coco de roda aqui. Também tem aqui também próximo aqui é o Caíque, o bairro Santa Edvige também. Tem o coco de roda também. muito bastante divulgado, né? E a gente sabe que existe uma dificuldade brasileira de significação da cultura para as pessoas, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades em propor a cultura, em ver a cultura sendo difundida, porque parece uma dificuldade do Brasil de se apropriar muito mais do que é externo e desvalorizar o local. Mas, atualmente, né, tem até uma lei federal que está rolando aí, que é a Lei Paulo Gustavo, de valorização da cultura local, com incentivo fiscal, um incentivo realmente de investimento de verba para que os grupos locais e artistas locais eles entrem no edital e consigam, a partir daí, ter uma recompensação financeira a partir dos seus projetos, né? Então, talvez seja por aí também um ponto importante para construir cultura, né? Porque tudo hoje requer dinheiro, investimento, né? E se a gente tem maneiras que não sejam privadas de conseguir esse retorno financeiro, acho que a Lei Paulo Gustavo também é um caminho a seguir para conseguir uma verba de custeio, né? Porque fazer cultura por si só acontece, mas existem gastos por trás, você sabe muito melhor do que eu, né, Flávio? É verdade. Aqui em Arapiraca mesmo, em 2008, teve uma alavancada muito grande, né? Que o atual prefeito, na época, ele criou aí tempo integral. E foi quando eu comecei realmente a dar aula em escola, né? Que eu era músico de palco, mas escola mesmo eu comecei em 2008. E realmente, na época da capoeira, jiu-jitsu, futebol, tudo deu uma crescida tremenda. Né? A criança chegava de manhã nas escolas cultura, né? E ficavam até de noite. Os pais estavam lá, ficavam realmente como se fosse uma creche, mas eles viam de tudo ali. Desde do teatro, né, ao balé, e viam de tudo mesmo. E aquilo ali cresceu aos meus olhos, tipo, agora vai. De repente, esfriou. E a gente começa a ver agora, novamente, caminhando. Mas eu acho que o que falta também é levar, de repente, a cultura para os bairros. Que alguém que mora na comunidade do Lixão, realmente. Magabeiras ali. A comunidade de trabalho lá, amo aquele pessoal demais, me trataram muito bem. Eles não têm como se locomover, às vezes, para vir olhar um evento aqui na praça. Seria interessante a prefeitura fazer um projeto para levar até eles essa cultura. De repente, Vila Serrote, não sei, Vila Bananeiras. São pessoas que não têm acesso à cultura pela distância. Às vezes querem, às vezes só que o transporte, né? Entendeu? A gente, enquanto escola, faz esse trabalho na comunidade, né? No próprio carnaval, que a gente faz o nosso bloquinho de carnaval ali na redondeza do colégio, na carroceada que a gente faz por ali. A gente, enquanto escola, a gente faz esse trabalho para a comunidade, que é um dos objetivos da escola, né? Ajudar a comunidade ali das redondezas. E seria interessante que mais escolas, a gente, enquanto escola, falando sobre isso, tivesse também essa visão de levar, né? O Flávio citou a capoeira, citou o jiu-jitsu, e aproveitando o Júnior para professor de educação física, a gente às vezes não reconhece, mas a capoeira, apesar de ser africana, ela é a capoeira que a gente tem aqui é brasileira, né? Ela veio... A capoeira
uma criação brasileira de ressignificação africana, Isso. né? Os escravos, eles criaram uma maneira de se defender maquiada pela dança e pela música, né? Então, é uma criação propriamente brasileira, assim, é puramente brasileiro. O sangue da capoeira é verde e amarelo. O próprio jiu-jitsu. Eu fiz capoeira, eu sou gordinho assim, eu fiz capoeira. O Aí próprio- ganhei uns quilinhos, parei. Mas é capoeirista, né? De O profissional. próprio jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu ele é brasileiro, Brazilian Jiu-Jitsu. Eu pratico jiu-jitsu e é uma coisa que eu sempre fico me perguntando por que o jiu-jitsu é brasileiro e a gente chama ele em inglês, né? Por que que a gente chama ele de Brazilian Jiu-Jitsu? Eu costumo chamar de jiu-jitsu brasileiro. O estilo de jiu-jitsu brasileiro, né? Porque o jiu-jitsu ele é uma criação indiana que depois passou pelos países ali da Ásia, Japão, China, né? Aí chega aqui no Brasil já no final do século XIX, Início do século XX. né? E aqui ele encontra uma nova maquiagem, né? O Brasil transforma realmente o jiu-jitsu e ele vira o jiu-jitsu brasileiro, né? Com a família Gracie, né? Lá Isso, no massa. Rio e no Maranhão. O Mitsu Maeda é o cara que traz o estilo e os Gracies eles aprimoram. Agora, uma coisa que eu sinto muita falta nas escolas é poesia, muita falta, né? Como também aquela cultura de cordéis. Isso pouco, a gente até fez. Na semana, a gente vem fazendo. há 15 dias, eu acho que foi quando houve a Combinação do Literal, foi um projeto e é incrível. Importantíssimo aquilo ali. Até a própria feirinha do JEP, que foi realizado na semana passada, tem um resgate muito grande. A gente teve lá a música, os cordéis, a história da cidade, né? Foi as comidas típicas. E é legal ver as crianças ali. Elas fazem aquilo ali pela obrigação da escola, mas fica a semente plantada, né? E eu acho que tudo que a gente faz que plante uma semente é válido, como a gente vem falando desde o início. Pode ser que depois cada um tome seu rumo e escolha os caminhos por onde vai seguir, mas que eles saibam que aquilo ali existe, né? É verdade. Eu tenho aluna minha, né? Alunas, no caso, que começaram comigo lá com 5 anos de idade. Eu posso citar aqui de cara a Kemily, né? Toca na igreja, toca muito bem, o Caio, o irmão dela. Vem de uma família, a né? Gabriela também, né? Que canta e toca na igreja. Então, eu fico orgulhoso de eu ter plantado aquela semente. Uhum. No momento certo, né? É claro que eu lá só estou musicalizando, lá não é uma escola de música, é uma escola normal que tem a parte de música, então eu musicalizo até certo ponto. E tinha que buscar se profissionalizar com outra pessoa depois. E eu fico feliz quando eu vejo eles tocando assim na missa ou em eventos corporativos. Eu digo, poxa, eu plantei aquela semente ali, foi eu que plantei. E é importante. Eu fico feliz. Eu comecei a galgar os caminhos da música também acho que eu tinha 11 anos. E eu lembro que no colégio que eu estudava, na escola todinha, tinha eu e tinha um outro menino mais velho que eu já, que sabia tocar alguma coisa do violão. Eram 2 meninos na escola inteira. A gente chega lá no Alfa, que tem musicalização desde da educação infantil, né? É isso. E Assim, hoje em dia, desde os 2 anos de idade, desde já os vai 2 brigando de música, isso. né? Do prézinho escolar. E desperta. Aí a gente chega numa sala de 6º ano, tem 3, 4 meninos que tocam um ukulele, tocam um violão, participam da fanfarra. Eu vou ressaltar que temos uma dupla lá, né? A Aline e a Alice, que canta lindamente. Vale a pena ressaltar esse detalhe. Começaram lá atrás também, percepção musical, e hoje são profissionais. Né? E uma delas canta e toca, a outra só canta. E encanta, né? É bom ressaltar aqui. Abraço aí pra vocês. Abraço, tio. Mas a gente tem que valorizar, né? E a gente faz isso quando pode. Quando a gente tem uma oportunidade de botar as mãos para cantar, elas cantam. Quando o Flávio tem a oportunidade de trazer uma pessoa que ele vê que tem potencial, ele também traz isso, porque a gente, enquanto músico, a gente tem esse faro, né? E enquanto professor, a gente tem também o instinto de passar essa mensagem, de passar essa informação. Tanto na questão musical e na educação física, na expressão corporal. Né, Júnior? Eu não estou tão voltado para a música quanto vocês, né? A minha... Você é cantor, eu sei que você é cantor. É aquele karaokê de fim de tarde. Por enquanto, vamos deixar mais profissional isso aí logo. Mas
eu não estou tão voltado para o lado da música, mas eu volto os meus olhos um pouco mais para o lado da dança. Né? Já fui quadrilheiro, já dancei coco de roda, e depois da formação acadêmica, a gente, quando chega para a sala de aula, muitas vezes também tenta trazer essa dança com as expressões culturais para a sala de aula. E, coincidentemente, depois que o Marcel fez o convite para estarmos aqui hoje, né, o assunto que a gente vem dando, que também, por coincidência, é o mesmo do livro, para esse período, né, são as danças de salão. Né? E a gente, principalmente nos 8º anos, que são os atuais com esse conteúdo, né, a gente vem trazendo danças tradicionais de salão, latinas, né, e também danças tradicionais brasileiras, como o próprio forró, né, que a gente veio aqui debater um pouco. Né, e daí eles conhecem a história, né, da criação do ritmo, da criação da dança, né, os passos mais característicos, né, e também as suas transformações pelo decorrer da história, né, daquela música que no início era um pouco mais rural, né, voltada ao êxodo rural, à dificuldade da seca, aos amores ali locais, e que mais tarde vai sendo, em si, né? Que mais tarde vai sendo transformada e que não perde a sua essência, né, em alguns pontos, mas que ela segue sendo valorizada até então, e é a principal atração, né, do período que a gente vive, desse período junino. É verdade, é verdade. E é bom ressaltar também, que eu falei antes de começar aqui o podcast, que até aquele cantor Flávio José ele fez um desabafo bem interessante, né, que estão misturando muitas coisas. Ou seja, a nossa cultura nordestina, nesse período do ano, é forró. Seja o pé de serra, seja, né, o forró tradicional, mas é forró. Então, estou misturando muita coisa, e nesse caso que ele desabafou, que tomaram até um tempo dele, do show dele, para apresentar o que não é nem de forró, algo que não é nem cultural, é realmente a nossa cultura aqui. E assim, eu vejo que ele foi o primeiro a desabafar, e viram outros aí. Então, se a gente começar de agora, a deixar cada um no seu quadrado, cada um, né, botar o forró, São João, o frevo, né, em fevereiro, aquela coisa toda, eu acho que não tem como misturar, não, se começar de agora. Vai terminar virando realmente aquela bagunça, que nem, perdoe quem se ganha, é sertanejo. Tem muita coisa que não tem nada de sertanejo mais. Nem um ritmo mais é sertanejo. Você vai pegar lá, é outra coisa, é outra modalidade, seja universitário, seja uma bachata. Mas não é mesmo o sertanejo nunca. Você vê um show de Cheirinho Chororó, você vê o show de outro artista, você vê que ainda tem um pouco sertanejo, Cheirinho Chororó. Mas é o único, é o grupo que tem. Os demais você vê que é aquela coisa mais mesclada. E eu acho que está se perdendo um pouco dessa essência. E vai acontecer também com o forró também, se a gente não começar agora. Tá virando piseiro, né? Sim. Que não que seja, que assim, seja um problema, mas que deu o nome mas certo. que, Deu o nome certo aquilo. Entendeu? Mas que é verdade, faz todo sentido. Seguindo o fio da meada do Flávio, né, eu tinha até tirado um print do Twitter do Alcimar Monteiro. Ele fez uma ressalva bem interessante. Ele descreveu bem assim, ó: o São João é uma manifestação cultural, religiosa e pagã, que envolve forró, culinária, danças folclóricas e diversos outros elementos que foram sintetizados por gente como Luiz Gonzaga. O que estiver fora disso não é São João, é festival cultural. Rapaz, que texto, viu? Ele resumiu aí tudo que a gente vem tentando falar. Né? E é o que a gente vê, que o resgate é isso aí. Fora do que ele falou aí, realmente tudo é balela. Eu penso assim, tudo é desconfigurado com o momento, sabe? Eu gostei do que ele falou aí. Vocês citaram o coco de roda, eu me lembro que eu dancei coco de roda, acho que eu tinha uns 12 para 13 anos. E nesse contexto de ensaiar, de entender o que era coco de roda, né, que também não faz sentido a gente dançar, botar um menino para tocar um negócio aqui, o que é isso? Não, só toque. Eu acredito que tem que ter um significado. Então, nesse processo, foi passado para a gente que o coco de roda, ele surgiu na Alagoana e ele surgiu nas construções das casas de taipa. Quando o pessoal ia pisar o barro para fazer as casas de taipa, eles iam sapateando ali em cima do barro e cantando. E surgiu dali... Eu não sabia disso. Surgiu dali o coco de roda. E eu ouvi isso, acho que eu tinha 13 anos, lá 2012, 2011, 2012, por aí. E eu não esqueci desse porquê. Interessantíssimo. Né? E é interessante. E eu acho importante a gente falar sobre de onde vem. Tem até uma cultura assim do pessoal também que pisava, digamos assim, um cacau. Né? Aquelas mulheres cantando,
Na Bahia tem essa cultura também. Eu acho que é quase semelhante, né? Eles fazem aquele trabalho ali, que nem o pessoal também que pisava vinho, né? Antigamente. Hoje em dia é tudo... As próprias instaladeiras de fumo que aqui de Arapiraca, Isso, que é local. Sim. que é local, né? Elas Tem instalam o músicas fumo delas que elas e fizeram, que cantando. até hoje é cantada ano após ano. Verdade. Né? E que é um ponto positivo, né, para o secretário de Cultura. Eu não sou de falar sobre política, mas quando tem alguém que faz um pouco que faça, vale a pena destacar. Né, resgatar isso aí, realmente a parte da Arapiraca está resgatando. Isso. E é o primeiro ponto. Não está como eu quero, e olha que eu sou um cara bem ambicioso por esse lado, tanto que temos uma orquestra parada aqui. Para quem não sabe, tem uma orquestra aqui com violinos e violoncelos mofando. Aqui no antigo prédio da cultura aqui, né? A antiga prefeitura. E nada se fala, nada se faz sobre isso. E violinos são coisas que tem que ter o seu trato, tem que ter piano mesmo de 10 mil reais. Então, assim, tem que ser uma coisa que tem que ser colocada para frente. Eu não vejo ninguém se motivar. E por que eu não faço isso? Porque não é minha área. Se fosse minha área, já tinha ido lá, já tinha feito algum projeto, só que é uma área realmente de quem tem estendimento de cordas, né? Mas eu vejo que passa ano, entra ano aí, ninguém faz nada. Então, quando realmente alguém faz algo, eu digo, tudo bem, está no caminho certo. Mas em relação a esse momento aí, eu não estou vendo ninguém falar nada. E a gente vinha conversando, e é interessante isso sobre a Secretaria de Cultura, por exemplo, que eu acho que um ponto que é positivo é que hoje o secretário de Cultura da gente, ele é uma pessoa da cultura, né? Sim, pronto, é uma das vantagens, né? Segundo, até onde eu sei, ele já vem já de grupos desse tipo, de coco de roda, de quadrilheiro. Né? Quadrilheiro. Quadrilheiro. Então, assim, ele tem esse olhar. Né? Então, eu quero também pedir um momento aqui que ele olhe também pelos músicos, né? Porque tem gente que chega aqui e vou fazer e não faz. Pelo músico não faz nada. Foi feito muito no passado, né? Foi feito muito na época que eu entrei, mas no momento mesmo aqui está sendo feito muito pouco. Mas, para não entrar em detalhe, vamos continuar aqui, que acaba uma coisa puxando outra, né? E que não é uma cobrança, é só um conselho. Vamos aproveitar o que já tem, né? E dar continuidade do trabalho que está parado ali. Acho que na época foi 17 milhões. Uma coisa assim, ao todo, né? Para toda a questão da cultura aqui na Arapiraca. Não sei bem o certo, mas é muita coisa parada aí, né? E se alguém souber o valor real aí, é melhor ainda, porque vai investir para não deixar cair. Porque um violino hoje bom custa o quê? Uns 10 mil. Mais ou menos custa 1.000. E está lá parado. E você, Flávio, que vem de bandas, né, que vem de fanfarra, como é que você enxerga a fanfarra? Vamos lá. Em relação à fanfarra, que eu já falei aqui, não é uma crítica, mas quando eu comecei, o músico ele tinha 3 períodos no ano que ele se mantia sem ter um emprego fixo. Porque o músico, a maioria, hoje em dia, a maioria tem formação musical, mas ele tinha um carnaval, dava aquela alavancada muito grande financeiramente para ele chegar até o São João, se alimentando a família. No São João tinha toda a cultura, aquele investimento também da prefeitura, e fazia um São João bom, e se mantia até o final do ano, as festividades de fim de ano. Hoje em dia, não. A banda fanfarra mesmo. A gente ganhava 5 salários mínimos todos os anos. Isso foi de 92, que eu tenho certeza que aconteceu, porque eu já vi o músico participar, e eu comecei a receber esse valor em 96. Então, até 2002, o músico tinha 5 salários para trabalhar. A partir de julho já estava contratado, até o término do dia 30 de outubro. Esse ano, esses anos agora que se passaram, uns anos foram 3 meses de um salário, outros anos não teve salário, foi algumas pessoas escolhidas. E eu vejo que está um buraco aí, na banda fanfarras. Tanto que eu faço por amor, associação mesmo, a gente desfila por amor. Quando a prefeitura ajuda, ótimo. Quando ajuda, a gente desfila de graça. A única banda que eu acho que desfila de graça foi a gente. A gente desfila de graça quando não tem, se bem que não falei a você, não está como antes, 5 meses, não tem aquela quantidade de músico realmente empregado, diminui muito a quantidade de músico, só que eles vêm fazendo ainda, mas não como antes. E seria bom resgatar isso aí, porque um adolescente hoje podem tirar o seu saláriozinho durante 5 meses num ano, era um incentivo para ele ir mais adiante. Para ele pagar, de repente, sei lá, ter uma palheta de bambu do saxofone, parece mentira, custa R$100. De onde é que vem isso? Um pai que se sacrifica, às vezes, para dar um filho uma paleta, que pode quebrar em 1 segundo, só esbarrar na blusa. Se ele tiver o trabalhozinho dele, já seria mais. Então, às vezes, a gente toca em banda fanfarra de graça para adquirir cultura, porque ele não se encaixou, de repente. Então, eu vejo assim, que, para resumir, falta um incentivo maior. Mas não está ruim, não, mas poderia ficar melhor. E a fanfarra com as crianças, que você desenvolve esse trabalho aí? Vamos lá. O ano passado foi um desafio muito grande colocar a banda do Alfa, né? Porque assim, eu só tinha trabalhado com adulto. O mais novo seria o quê? 14 anos. E a gente lá no Alfa colocou criança na avenida com 6 anos de idade, carregando um tamborzinho.
aquele cuidado para não tropeçar, aquele cuidado, né, para não cansar tanto, não forçar tanta criança. Revezamos com outras crianças também. E eu me emocionei, porque eu cheguei na avenida e disse, poxa, tanto que eu desfilei aqui como um aluno, né, depois como maestro dos idosos e hoje com crianças, foi a primeira vez. São dois extremos aí que... Pronto, idosos e crianças, que eu tenho o mesmo cuidado, Uhum. né, tanto com os idosos como com as crianças. E, querendo ou não, a gente saiu com 43 crianças tocando, com mais 8 músicos de sopro. Né, alguns do Alfa, né, que nem era o Yuri, né, o pessoal de lá, o Guilherme, e outros contratados. Mas eu acho que foi muito positivo. Foi a primeira banda realmente particular que eu toquei, que eu desfilei, estou na frente da banda. E até o exato momento foi só elogios. E foi muito bom. E que você formou, acho que 100% ali. Fora os músicos de sopro ali, que alguns não eram do Alfa, acho que... Até os que não eram do Alfa, alguns eu formei. Você formou Formei também. fora, né? E tocou com um profissional ano passado. Eu acho que... E do Alfa teve 3, né? Teve o Yuri, teve o Guilherme. É que o Yuri estava em outra banda e veio nos ajudar, foi. porque os músicos que a gente contratou, o carro quebrou, foi aquela coisa toda, mas... E teve também, tem o Rian, não pode deixar de falar o Rian, né, que foi realmente um cara que iniciou lá atrás com a gente. E esse ano temos mais trompetistas, né, aprendendo, e vamos ver como vai ficar esse ano. Eu espero que seja melhor que o ano passado. Essa é o que a gente almeja, né? Sempre trabalha para isso, né? E sempre com temas, que nem eu falo, não desmerecendo outras culturas. Mas tem música aí que não condiz com a realidade das nossas crianças. É porque são crianças. E elas vão pesquisar a música na internet e vão ver o que tem a palavreado toda dessa música. E a gente não quer isso agora para eles. Que eles cresçam e talvez absorvam no futuro, mas não através da gente. Então a gente vai sair esse ano com um tema novamente diferente. Vai ser surpresa aí. A tia Jo lá, né? A Jo já falou que ia ser um tema bem interessante. E a gente espera agradar, como agradamos ano passado. A gente tá... Acho que escola a gente sempre tem esses saltos que a gente dá ao longo do ano. Tem o início do ano, aí tem o carnaval, que é quando inicia ali a escola. Né? De repente a gente já está no meio do ano e de repente a gente está no final. Mas aqui, lá no colégio, a gente está tendo esse meio de caminho, que é o outubro, né? Essa parte do desfile que a gente acabou trazendo para a gente também. Acho que no ano passado a gente foi a única escola privada que desfilou. Foi a única escola privada que desfilou. E uma das poucas que representou Arapiraca na sua origem. Né? Isso. Que os temas. O tema foi voltado a Arapiraca, né? E foi realmente muito, muito emocionante. Foi muito bonito de se ver. E o que eu achei interessante também é você ver o cuidado que a gente teve com as crianças. Todos os professores, sem tirar nenhum, todos estavam envolvidos com o projeto, né? Desfilaram com a gente, auxiliaram a todo momento. E não houve nada que realmente isso que ficou a desejar, não. Tanto a prefeitura em si nos deu essa oportunidade. Agradecer aqui a secretária, entendeu, que ela realmente foi exemplar aí, não só ela, como todos lá envolvidos, nos recebeu muito bem. E que prometeu que esse ano vai chamar novamente, vai fazer tudo, né, para que seja melhor ainda. Então, foi isso, né? Nossa conversa de hoje. A gente fala um pouquinho sobre cultura, destacamos aqui o São João, destacamos as culturas locais que a gente tem, também as regionais. Convido vocês ao Arraial Alfa da gente, quarta e quinta-feira, né? Na quarta a gente vai estar com os menorzinhos, educação infantil e uma parte do Fundamental 1. E na quinta, uma parte do Fundamental 1, Fundamental 2 e média, a gente vai ter quadrilha, vai ter música, vai ter comidas típicas lá. E a gente está aqui nessa luta como escola, né, para a gente ensinar e resgatar a cultura da maneira como a gente pode e da maneira que a gente enxerga que é importante e valoroso para as crianças. Professor Flávio, professor Júnior. Bom, consideração final, né, as considerações finais, aliás, eu dou aula a criança de 2 anos de idade, né, e também tem um idoso, aluno meu, o seu Rosendo, tem 83 anos de idade. Começou com 70 e poucos anos no saxofone e hoje toca e se apresenta com a gente da associação. Então, a Associação dos Aposentados, que é parceira do Alfa, em tudo que a gente... A Ju sempre apoia a gente lá na associação. Então, você idoso que quer realmente aprender um instrumento, nunca teve essa chance ou tempo, pode ir para lá é de graça, basta só ter o instrumento. E, às vezes, dependendo do instrumento, a gente já tem até lá o instrumento. Que na banda Fanfarra lá, são 100 instrumentos que estão lá, só estão sendo usados no momento 70 instrumentos. Então, tem instrumento para você, idoso, que quiser participar. E agradecer pelo momento, né? Um podcast desse aqui fica para
para gerações aí, Posteridade. né? Quem for pesquisar vai ver que teve algo realmente que isso aqui me tocou, isso aqui realmente faz parte da minha realidade. Não de todos, mas com certeza alguém vai se identificar com isso. Sou Júnior. Primeiro, agradecer pela oportunidade. É uma coisa... Na verdade, é uma honra, né? Estar por aqui falando em nome dos professores, né? Trazendo e repercutindo sobre a cultura aqui com o professor Flávio, com o professor Maciel. É interessante que a gente não deixe isso se perder, né? Que a gente siga com as nossas crianças, fazendo com que elas vejam, lembrem do clássico, para que elas possam reproduzir esse clássico no futuro e a nossa cultura não morra, né? Não se perca, não dê lugar para algo que como o grande Alcimar Monteiro falou, né? Vai virando um festival, né? E não mais a festa junina ou o carnaval ou qualquer manifestação cultural do nosso região que seja. E, no mais, é isso mesmo e todo mundo convidado para o Arraial. Isso aí. Marcelo, só para poder pegar esse fio dele aqui, tem um evento anual, que ela placa referência em Alagoas, só que, às vezes, deixa eu desejar uma coisa, a gente tem os blocos de frevo. Sim. Mas, volta e meia, surge um carrinho lá, um tirozinho com a banda de axé. Assim, começou a cultura com um bloco de frevo, que nem fosse realmente uma carroceata e botasse um carro realmente normal lá. Ficaria fora de contexto aí. Então, assim, eu queria pedir, né, aos gestores aí que mantivesse como no passado. É frevo, é frevo. Cada um no seu quadrado, no seu momento. Como botar realmente música baiana, não sei o quê, música eletrônica. E fizesse outro evento, mas para deixar o nosso frevo, só o frevo mesmo. É um pedido aí, né, que eu sei que o podcast, ele realmente é propagado, muito propagado. Chega, né? E tem que ser realmente, se é frevo, é frevo. É frevo com marchinhas de carnavais, aquela cultura realmente como foi no início. Que a proposta foi essa, né? Isso aí. É isso, pessoal. Nosso Arraial, vocês estão convidados. E até o próximo Nofa Pod.